Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Vou começar apresentando então o nosso grupo. É o Alexander Hennig, o Cláudio Faes, Luísa Rosa, Maria Antônia Vieira e Pedro Henrique Atiense. Hoje nós vamos apresentar então a APEC, a Aliança Pro Evangelização das Crianças. Só um minutinho, professora. Que isso, meu? Tá de brincadeira. Evangelização das crianças. Passa esse slide aqui. Que a Damares está ali, meu. Passa logo. Agora sim, então. Nós vamos falar sobre a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. A gente vai falar então sobre a história, a origem, as características, sua abrangência também, sua forma institucional, também a teoria que melhor se aplica à PEC e, por fim, a sua evolução analisando os indicadores de integração. Bom, então, de uma forma muito simples, a APEC, que é a sigla para Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, é um fórum econômico internacional englobando membros da região do Oceano Pacífico. Como em todos os casos de integração regional, na realidade, a ideia da formação da APEC já vinha de anos anteriores. Em 1988, já haviam conversas e reuniões entre diferentes oficiais de comércio sobre a possibilidade de serem organizadas reuniões entre os ministros de diferentes países da região para a discussão de medidas de cooperação. A ideia do que viria a se tornar a APEC em si foi lançada publicamente em janeiro de 1989 pelo então primeiro-ministro australiano Bob Hawke, que fez um discurso em Seul fomentando a ideia da reunião entre ministros de diferentes países. Depois de alguns encontros e arranjos, a APEC foi oficialmente criada em novembro do ano de 1989, quando os ministros das áreas da economia de 12 países diferentes se encontraram em Canberra, na Austrália, para a primeira reunião formal do grupo. Cabe mencionar aqui que foi apenas no ano de 1993 que se tornou costume a reunião anual ser feita pelos líderes executivos das economias que fazem parte da APEC. Falando especialmente sobre o contexto internacional na sua formação, a APEC foi formada durante um período muito importante para o sistema internacional e para a integração do mundo moderno. Nas últimas décadas do século XX, lembrando que a APEC foi formada basicamente no final da década de 80, o fim da Guerra Fria, os desenvolvimentos e os avanços das comunicações, dos transportes, além da abertura de mercados e da sua desregularização, foram essenciais para a formação do sistema de comércio internacional que nós temos nos dias atuais, além de ter sido um momento de grande importância para o fomento de iniciativas de integração e regionalismo ao redor do mundo. Mais especificamente no caso da região da Ásia-Pacífico, o período no fim do século XX também foi relevante para a interdependência dos países da região, além de ter contado com medidas de liberalização da ASEAN e com o crescimento rápido e o sucesso de várias economias asiáticas. Como principal objetivo da iniciativa, a APEC busca, basicamente, a promoção do crescimento equilibrado, inclusivo e inovador das suas economias, servindo como uma base para discussões e consultas regionais sobre assuntos econômicos e comerciais, mas sem necessariamente com o intuito de emular um bloco comercial. Ela conta principalmente com princípios como a abertura, buscando a participação de diferentes membros sem discriminação, a igualdade, almejando ser mutuamente benéfica para todos os participantes, e a evolução, que visa um crescimento e desenvolvimento graduais, sustentáveis e pragmáticos com base no consenso. Falando agora um pouquinho sobre os países membros e os líderes para começar a iniciativa, atualmente a APEC conta com 21 economias membros, apresentando uma diversidade grande, na realidade, entre essas economias que fazem parte. Além de contar com países tanto desenvolvidos como em desenvolvimento, membros de diferentes continentes, englobando a Ásia, a Oceania e as Américas, a APEC ainda abrange países que podem ser considerados como adversários históricos e recentes, como Japão, China, Estados Unidos, Rússia e Taiwan, fomentando a integração econômica entre todos. O critério utilizado para se designar um membro da APEC é a condição de que ele seja uma economia separada, recebendo então a designação de economia membro, ao invés de se usar o termo como país ou estado membro. É assim que a organização tem como membros economias como Taiwan e Hong Kong. Como os principais líderes da iniciativa para a criação da APEC
vale a pena a gente citar o Japão, a Austrália e os Estados Unidos, por terem sido aqueles que mais se articularam durante aquele período entre 1988 e 89 para fazer o arranjo das primeiras reuniões. Atualmente, cabe a gente destacar o papel importante que tem economias como os Estados Unidos, o Japão e a China nas reuniões e discussões da APEC. Oi gente, eu sou o Pedro Henrique e vou falar agora sobre a natureza e as características principais da APEC. A natureza do bloco é a integração econômica. É um bloco bem voltado para a área comercial e que não tem muito em seu escopo questões como aproximação ideológica ou voltadas para as políticas sociais. Alguns autores veem a APEC surgir como um meio de evitar o surgimento de um novo postulante à hegemona, dado o período histórico em que a APEC é criada e o fato de ela reunir algumas das principais economias do mundo em um bloco menor. Eles dizem que a APEC foi criada com o intuito dos Estados Unidos ter relações mais próximas com as principais economias do mundo. A APEC possui atualmente 21 membros, o que faz parecer que é um bloco pequeno, se comparado a outros blocos econômicos, como por exemplo a OMC, mas que se a gente olha para os números econômicos da APEC, a gente vê que se trata de um dos maiores blocos econômicos do mundo, porque, como dito anteriormente, ela reúne algumas das principais economias do mundo, como por exemplo Estados Unidos, China, e Japão e Rússia, todos no mesmo bloco. A APEC busca promover, através da criação de uma zona de livre comércio, o crescimento econômico, a integração comercial, os negócios e os investimentos na região da Ásia e do Pacífico. Uma das características da APEC é que as decisões são tomadas sempre por consenso, visto que a APEC não possui um tratado de obrigações formal para seus membros. Além disso, é importante ressaltar que o local das reuniões muda anualmente, com os membros se revezando entre si para sediar as reuniões. A APEC busca promover a integração econômica regional e o comércio. Ela garante que bens, serviços, investimentos e pessoas possam se mover mais facilmente através das fronteiras. Entre 1994 e 2008, a APEC cresceu comercialmente 395%, respondendo por mais da metade das trocas comerciais realizadas em todo o mundo, totalizando um PIB superior a 17 trilhões de dólares. A APEC implementa uma ampla variedade de iniciativas para ajudar a integrar as economias da região e promover o comércio. Por exemplo, as iniciativas para alinhar os sistemas regulatórios e padrões em toda a região são um passo fundamental para integrar a economia da Ásia-Pacífico. Um produto pode ser exportado mais facilmente com apenas um conjunto de padrões comuns em todas as economias. Além disso, a APEC viabiliza a redução das barreiras comerciais tarifárias e os procedimentos alfandegários mais rápidos nas fronteiras. Ela promove um clima de negócios mais favorável e também nutre pequenas e médias empresas e sua capacidade de participar das cadeias de suprimentos globais. E um dos maiores projetos da APEC é alcançar uma área de livre comércio da Ásia-Pacífico. Além de envolver amplas trocas comerciais, a APEC possui alguns objetivos secundários, como a cooperação de tecnologias entre seus membros, a melhoria dos índices de saúde e educação, o combate à corrupção e a elevação da qualidade de vida das populações. Sobre a institucionalidade da APEC, então, na realidade ela não possui uma declaração, um documento com as obrigações dos membros, mas isso não significa que é bagunça. A APEC ela tem uma sede em Singapura, as decisões são tomadas com base no consenso e os países têm alguns deveres a cumprir. Além de contribuírem financeiramente para os projetos que eles têm interesse, eles também devem entregar anualmente um plano de ação individual em que eles declaram seus objetivos em relação à abertura do comércio. Eles também devem desenvolver em conjunto um plano de ação coletivo, que fala das ações que os países terão sobre a economia, sobre o comércio e os investimentos. Vale lembrar também que essa adesão, a adesão de cada país a esses acordos firmados, ela é voluntária. Ademais, também, todos os anos acontecem reuniões das quais os membros participam. Então, tem uma reunião principal para definir a agenda política da APEC para aquele respectivo ano, né? E cada ano um país membro se reveza para ser o anfitrião para sediar essa reunião.
Mas, além disso, também tem reuniões com os ministros da economia de cada país, tem reunião de conselheiros econômicos também, enfim, outras reuniões. Mas, no geral, assim, de modo geral, a gente pode dizer que a PEC ela não tem uma institucionalidade tão forte. Bem, agora falando um pouco sobre a teoria que melhor se aplica à análise da PEC. Essa teoria ela tem que ser capaz de abranger tanto os objetivos econômicos, como por exemplo a diminuição das barreiras de comércio e de investimento, quanto a forma institucional da PEC, que já foi apresentada anteriormente. Na PEC, os estados eles não são obrigados a se vincularem com as decisões do bloco, ou seja, cada país tem autonomia de decidir se concorda e se adere ao que é proposto, o que acaba sendo um ponto importante para a escolha da teoria. Considerando apenas a parte econômica, o neo-institucionalismo parece combinar com os objetivos da PEC, de facilitar o comércio através da integração dos seus membros. Mas a parte política dos estados é relevante na PEC. Por isso, o intergovernamentalismo parece ser mais adequado. Essa é uma teoria que ela também tem ênfase na economia, como um fator determinante para a integração, e ela vê as instituições internacionais como um mecanismo que traduz os interesses em integração, o que retoma os objetivos da PEC de produzir um ambiente mais favorável para o comércio e também para a negociação entre seus membros. Como um importante diferencial, né, dessa teoria em relação ao neo-institucionalismo, essa teoria ela não ignora os interesses domésticos dos países. E já que na PEC esses interesses, sejam eles econômicos ou não, são o que vai ditar a adesão ou a rejeição desses países ao que for proposto na PEC, é importante que a teoria leve em conta essa dimensão política dos estados dentro da análise do bloco econômico. O indicador de integração utilizado, então, foi o econômico, porque, afinal, esse é o central da PEC, né? Questões como segurança, por exemplo, não criam tantos resultados. Assim, a gente traz, então, a exportação como um forte indicador de integração econômico, porque é um valor de quase de 3 trilhões de dólares. E também a gente ressalta que os países membros da PEC são responsáveis por cerca de 54% do PIB e cerca de 44% do comércio de todo o mundo, né? Então, são dados bem relevantes dessa integração econômica. A densidade populacional da PEC também compõe cerca de 40% da população mundial, e nesses números a gente pode trazer o impacto chinês, né, que é um país que desde os anos 2000 vem crescendo bastante e tem um número de habitantes muito alto. Sobre a evolução da PEC, então, a gente viu que o foco dos últimos debates foi a recuperação econômica, né, em um cenário pandêmico, mas também foram abordados pontos importantes como políticas econômicas que fortaleçam essa recuperação de modo inclusivo, sustentável e digitalmente habilitado. Essa parte mais sustentável tem crescido bastante, principalmente também o interesse da Nova Zelândia nisso, né? Quanto às perspectivas futuras, né, existem boas expectativas para a reunião desse ano, visto que ela vai ser a primeira presencial desde o começo da pandemia. E agora também fica a expectativa do que será debatido, né, nesse sentido econômico na reunião, dado o conflito russo, que tem afetado a economia como um todo, né? Então, mas enfim, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de todos e todas.